O mangá Samurai Hats é o novo, a estreia da revista, que já tá aí com quase 7 capítulos. Já peço que você deixe o seu like, se inscreva e ajude no crescimento para mais vídeos como esse estarem saindo. De qualquer forma, ainda teremos mais vídeos das novas estreias da Shonen Jump, então acompanhe até o final para você não perder nenhuma novidade. O mangá, ele é uma comédia romântica com foco nos dois protagonistas, né, o Mimei Fukumori e a Kuragi Mizu, que são dois amigos colegiais e eles têm como um hobby, né, eles gostam de assistir um programa de rádio de comédia. Nesse programa, sempre, toda semana, eles pedem para enviar algumas piadas, né, que o público envia, e aqueles que são lidos, eles enviam alguns presentes, algumas lembrancinhas e tudo mais. O Mimei, ele é um garoto que ele é bom em tudo que ele faz, né, ele é bom em esportes, ele é bom nos estudos, só com a comédia, né, e com as piadas ele não é bom. Ele gosta, né, de mandar, ele sempre quer que as piadas dele sejam lidas nesse rádio, porém nunca acontece. Porém ele sempre vê que existe uma pessoa que sempre envia e sempre é lido, né, às vezes mais de uma piada em um único programa. Então ele sempre se pergunta quem seria essa pessoa. Então a amiga dele revela que na verdade era ela, né. Então ela é uma pessoa que ela tem, como vamos dizer assim, ela é uma pessoa que ela gosta de brincar dessas coisas, né. Então ela realmente é uma pessoa bem-humorada e logicamente ela é muito boa nisso. Então agora o Mimei, ele vai tentar, né, de alguma forma, tentar fazer com que as piadas que ele faz sejam lidas no rádio, sejam mostradas, né, e ele consiga, quem sabe, um dia superar a Mizu e, quem sabe, conseguir ter mais lidos do que ela. Algo que ela já tem muitos, né, e ele não tem nenhum. É interessante como esse mangá, ele é desenvolvido, porque o mangá por si só ele foca cada capítulo em como é que eles vão tentar criar uma piada, porque todo o programa eles dão um tema, né, para eles fazerem uma piada em cima disso. Então eles passam a semana toda pensando em algumas coisas. Lógico, a Mizu ela faz algo muito rápido, mas para o Mimei ele precisa elaborar algo muito grande, ele precisa pensar muito bem, ele precisa fazer um negócio muito bem embolado, porque ele não tem talento para isso. Tanto que ele faz diversos e às vezes nem sequer um é lido. Então ele realmente precisa se esforçar bastante. E é bem interessante como que alguns capítulos tem a questão que as coisas mudam, né? Porque tem, por exemplo, coisas onde a própria Mizu ela não é boa. Por exemplo, mostram um tema onde eles precisam, por exemplo, fazer uma piada com respeito a esportes, e a Mizu ela não é boa nos esportes, então aí vira um desafio para ela. Já o Mimei ele é muito bom nos esportes, então fica um pouco mais fácil, mas mesmo assim ainda é complicado ele fazer essas piadas para serem lidas na rádio. Então a história ela vai se desenvolvendo dessa forma, eles desenvolvendo juntos, né, eles tentando então de alguma forma elaborar algumas coisas para, quem sabe, serem lidos, né, mas é mais a questão do Mimei ele tentando então superar a sua amiga para conseguir ter mais piadas lidas na rádio do que ela. O Samurai Hats ele é um mangá bem leve de certa forma, ele não tem algo tão bem elaborado assim, não é como se ele tivesse uma história extremamente complexa, alguma coisa assim do tipo. E de certa forma são obras assim que eu de certa forma gosto mais, tanto que eu cheguei a falar algumas vezes a questão de Holy Dragon, por exemplo, é uma história que não é tão elaborada assim, não é tão complexa, não é como se tivesse tantas camadas de história, de desenvolvimento e tudo mais. Lógico, ela tem a protagonista que era uma personagem bem interessante e desenvolve muito as questões das coisas dela, né? Mas é uma história bem leve de certa forma, né? Mais um slice of life com algumas questões de mistério, essas coisas. Caso a questão do mistério da Rory, né? É só a questão do lado do dragão dela, né? Mas nada tão grande assim também, pelo menos aos poucos vem mostrar algumas coisas. Mas em Samurai Hats ele não tem essa questão de mistério nem nada, é só realmente um slice of life, né, uma interação entre os protagonistas, o que realmente isso é o que faz a história ser bem interessante, né, a forma como o desenvolvimento entre os dois é feito, né, que aos poucos, né, as coisas vão ficando mais sérias, né, na questão desses desenvolvimentos. Por enquanto ainda está no início a obra, eu deixei acumular bastante capítulos exatamente porque a história, ela, como é um pouco bem mais simples, não tem tanta coisa para você falar cada capítulo. É só mais realmente os dois, cada capítulo, eles tentando elaborar uma piada para, quem sabe, ser lido no programa. E é isso. A história é basicamente essa. E lógico, no meio de todo esse processo, a gente vê então os dois eles se aproximando mais, os dois eles se interagiram mais. Quem sabe o romance avançando um pouco mais. E é isso, né? A história de Samurai Hats, ele é um romance bem lento.
Lembra muito a questão de obras como Takagi-san, tem um romance bem leve e bem lento de certa forma. Até outras obras como Haren-san, que também tem essa pegada dessa forma, né? Uma comédia com um desenvolvimento de um romance bem lento, apesar de que Haren-san foi um pouco mais rápido. Mas acho que Summer Hats ele não vai ser tão rápido assim. E de certa forma a história vai conseguir, acho que até se o autor conseguir cuidar bem, a história pode até ser interessante, né? Eu não sei como é que anda a popularidade do mangá, não cheguei a pesquisar um pouco sobre isso, então vamos ter que esperar um pouco mais algumas informações. O volume 1 provavelmente vai demorar um pouquinho mais para sair, eu chutaria que até dezembro talvez a gente veja o volume 1 saindo, ou talvez até janeiro. Então por enquanto vamos ter que esperar um pouco mais. Então no geral, Summer Hats ele é uma obra bem interessante, eu gostei bastante. Talvez para muitas pessoas não seja o mesmo caso, porque é um mangá que ele, como eu já havia falado, ele não é um grande, tão bem desenvolvido assim, questão de roteiro e histórias, não, ele é algo bem simples, ele faz o simples, mas como eu já havia falado algumas vezes, eu gosto de obras assim, às vezes que são simples, mas que eles entregam algo interessante. Não adianta a obra ser extremamente complexas, com vários temas interessantes, com várias propostas profundas, e ele ser ruim, ser desenvolvido de forma fraca, ser desenvolvido de forma ruim. O que eu gosto das histórias, principalmente no início, é que eles pegam coisas bem interessantes e desenvolvem de uma forma mais lenta, né? Sem encher o leitor de informação. Muitas obras eles erram exatamente nisso, muitos autores eles erram nisso, onde eles querem simplesmente enfiar várias informações nos primeiros capítulos. Isso acaba de certa forma cansando o leitor, né? Então eu gosto de histórias realmente que eles entregam o básico, mas o básico bem feito. Summer Hats ele fez isso, lógico, ele não vai com o tempo, né, deixar a história bem mais complexa, porque a proposta dele é ser isso. Então eu acho que no mais pode ter alguns mini arcos de desenvolvimento, alguns novos personagens entrando, quem sabe algumas pequenas discussões aí que pode ser desenvolvido mais para frente, mas a proposta de Summer Hats é ser básico, né? Para quem já leu obras parecidas, já está praticamente listado o que pode acontecer, alguns acontecimentos, algumas propostas de arcos, e eu acredito muito bem que a obra pode aí desenvolver de uma forma bem interessante se o autor ele conseguir fazer bem feito, né? Então, por enquanto, até então, com 6 capítulos, a obra me ganhou muito bem. Então, vamos ver como é que vai desenvolver daqui pra frente. E eu acredito muito bem que o mangá, se tudo der certo, ele pode fazer sucesso na revista. Por mais que ele não seja o clássico mangá de ação da Shonen Jump, eu acho que ele tem potencial. Existem muitas pessoas que elas gostam mais, eles esperam mais que a revista faça sucesso em questão de mangás de ação, né, de batalhas. De certa forma, não que na Shonen Jump só tenha mangás de ação, mas que, principalmente atualmente, a revista ela tá tentando, né, diversificar um pouco mais. Tanto que, apesar de sempre ter mangás de romance, mas agora alguns desses mangás ele vem se destacando um pouco mais. Tanto que Ao no Hako é um mangá que tem bastante essa questão de romance, né? É um dos temas principais do mangá. E ele é um dos mangás que mais vende na revista. O Himaten, apesar de não ser um grande sucesso, ele vem mostrando um pouquinho de resultado. Summer Hats, ele vem, pelo menos até então, mostrando um trabalho interessante. Vejamos se ele vai conseguir também se destacar um pouco mais na revista. Então, de certa forma, os grandes sucessos da revista, eles não são somente mangás de ação, mangás de batalha, essas coisas. Então, a revista ela vem diversificando um pouco mais e vem, de certa forma, dando um pouco certo. Vamos ver se com Summer Hats isso vai ser também da mesma forma. Torço aí por um sucesso e espero realmente que as coisas só melhorem daqui pra frente. Mas de qualquer forma, eu quero saber a opinião de vocês. Gostaram da obra? Gostaram do mangá? O que vocês esperam também sobre o futuro desse mangá? Se ele vai conseguir sobreviver ou não. De qualquer forma é isso, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. E é isso. Essa pequena review que eu fiz sobre o mangá. Não tem tanta coisa. De qualquer forma, essas foram as minhas impressões que eu achei do mangá até então. Comente o que você achou também. E é isso. Até o próximo vídeo.